Um português, um croata e um suíço são detidos na rua pela polícia. Parece que este podcast foi finalmente longe demais. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Olá pessoal, bem-vindos ao Café com Leite. Estou aqui contente de estar com os meus amigos para mais um episódio. Tenho à minha direita Roberto Marques, pastor na Suíça. Olá a todos. E à minha esquerda, João Relitz Macedo, pastor em Inglaterra. Olá, olá, olá. E Aqui um eco. E eu sou Samuel Cunha, também sou pastor na Suíça e estou muito feliz de vos poder dar uma novidade. Nós vamos ter o nosso episódio Café com Leite ao vivo. Vai ser no dia 17 de outubro, às 18 horas, na Igreja do Porto, Rua Ferreira Cardoso. Rua Ferreira Cardoso, exatamente. Qual é o número? Sabes de cor? Já não me lembro agora. Tive que refletir um bocado para me lembrar da rua. O título do nosso encontro ao vivo vai ser Adventismo Progressista, Mito, Realidade ou Heresia? E se tu gostas de ver este conteúdo, tens que marcar o lugar para que não seja só os nossos familiares que estejam lá sentados, não é? Na Rua Ferreira Cardoso, número 103. 103, Rua Ferreira Cardoso, número 103. Mete já isso no teu calendário para não esqueceres e faz planos de vídeos também com os teus amigos. E hoje nós temos uma pequena mudança, já fizemos uma mudança no episódio anterior, em que nós deixamos descansar um pouco os nossos pingos de leite. Podes também nos deixar um feedback, o que é que tu achas disso, se tens saudades dos pingos de leite ou não. Mas nós achamos que seria interessante de atacarmos logo com a moagem do grão e guardarmos o nosso Era com fé, por favor, para o fim. Por isso, para respeitar esta mudança, vamos dar a palavra ao Roberto, que hoje vai nos falar sobre algo muito adventista. Olá a todos, como o Samuel disse, vamos falar de um tema muito adventista, perseguição. Quem é que não gosta, amigos? Quem é que não gosta de uma boa perseguição? Por isso que eu me tornei adventista. Nos filmes, as perseguições de carros. Por acaso tem uns filmes que eu gosto bastante. Até. Então, para começarmos com este tema, eu gostava só de relembrar um bocadinho qual é que é a visão clássica adventista, como Ellen White a descreve no Grande Conflito. Então, nesta visão que ela apresenta, e quando eu digo visão, se calhar não é a melhor palavra, mas a maneira como ela descreve, é que, apesar de, ao longo da história do cristianismo, ter havido sempre perseguições realizadas por cristãos e por não cristãos ao cristianismo, nós chegamos ao momento, ou vamos chegar ao momento crítico da história, em que o conflito entre Jesus e Satanás vai atingir um ponto crítico e em que cada ser humano vai ter que se posicionar entre o bem e o mal. E este momento é após a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, e aí, depois de Jesus sair do santuário, nós vamos ter então esta clivagem entre duas escolhas possíveis, o bem e o mal, se aceitamos a Deus ou rejeitamos a Deus, e nós vamos ter então um processo de perseguição que vai ser levado a cabo a todos aqueles que são do bem ou do povo de Deus. Esta perseguição vai ser muito baseada no facto da lei e especificamente no sábado. Vai haver um decreto dominical da observância do domingo, vai sair, vamos ser perseguidos, alguns vão ser mortos e finalmente é um dos elementos que vai permitir separar as águas, se é que podemos dizer assim. Isto não é uma coisa que Ellen White mencionou só no Grande Conflito, há outros livros em que ela menciona isso, livros, citações. Eu gostava de ler, por acaso, uma que é o Manuscrito 78, em 1897, em que ela diz: os adventistas do sétimo dia travam a batalha pelo sábado do sétimo dia, as autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Então, na mentalidade da época, do adventismo da época, da mentalidade de Ellen White, esta perseguição vai ser levada a cabo, é evidente no livro do Apocalipse, e o critério dessa perseguição é o sábado, a guarda do sábado ou do domingo. Eu se calhar gostaria de fazer apenas um pequeno apanhado de alguns comentadores adventistas que mencionam, começando com o saudoso Urias Smith, que isto de um ponto de vista histórico é difícil de perceber às vezes se foi o Urias Smith que influenciou Ellen White ou Ellen White que influenciou o Urias Smith. Acho que existe aqui muita sinergia entre os dois. Acho que eles se alimentam um ao outro. Acho que todos nós saberemos que, por exemplo, há um dado momento em que Ellen White, falando do comentário sobre Daniel e Apocalipse,
ela vai dizer que se calhar a expressão não vai ser a mais correta, mas vou parafrasear um bocadinho, o melhor comentário de todos os tempos sobre estes livros. E Urias Smith vai expor um bocadinho este mesmo cenário muito perto mesmo, muito parecido, nomeadamente a quando ele fala sobre Apocalipse 14. Mas depois nós fomos tendo outros comentadores. Temos, por exemplo, o Hans Larondel, que escreveu nos anos 80, se não me engano, 96, em que ele não fala tanto do sábado, mas mete um grande ênfase na lei de Deus. A lei de Deus vai ser o elemento pelo qual as pessoas vão ser perseguidas no final dos tempos. Temos o Jacques Ducan, para não ser só anglófonos a falarem, não é? Neste aspecto, que nos anos 90 também... Porquê? Não percebo. Bem, isto era toda uma outra questão que não vou deixar torpedear a minha introdução, em que ele vai mencionar a mesma coisa e ele, ao contrário de Larondel, vai especificar que sim, que o sábado vai ter um papel particular nesta lei de Deus ou na perseguição devido à lei de Deus. Nós temos muito mais recentemente o Ranko Stefanovic, que é considerado, se calhar, um dos maiores especialistas do Apocalipse atuais, em que ele vai falar da lei de Deus, mas mais sobre o sentido de lealdade e mais no aspecto de, ok, não é só uma lei como algo abstrato, mas, ok, a tua vida vivida que demonstra ou não uma aderência aos valores de Deus e à lei de Deus. E, sobretudo, a questão também da liberdade religiosa. Esse é o grande tema central. Uma vida que exemplifica a sua fé. E isto em 2009. Nós, do nosso lado, oficialmente, a única coisa que nós temos que especifique algo parecido é na doutrina Crença Fundamental número 13, em que nos diz o seguinte: a Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não existe qualquer menção de perseguição, não existe qualquer elemento que diga que o sábado é a razão por que vamos ser perseguidos. E depois desta introdução eu queria então falar convosco um bocadinho acerca disto, não é? Quem é que não gosta de uma boa perseguição, não é? Exatamente. Por isso temos todos muitas coisas a dizer. E a primeira coisa que eu colocaria como pergunta, Samuel, a ti, é, de um ponto de vista bíblico, o que é que tu notas de relevante ou irrelevante naquilo que é a visão clássica adventista, ou se calhar nesta progressão que foi sendo feita, aquele pequeno resumo que eu fiz dos vários comentadores adventistas, se há alguma coisa relevante ou irrelevante acerca disso para ti? Interessante. Eu tenho pena que não exista mais pluralidade de ideias em relação a essa interpretação. Parece que, de uma certa forma, o Uriah Smith e Ellen White acabaram por bloquear um bocado a coisa, porque eles deram a ideia que seria sempre uma perseguição que seria feita por causa do sábado, e parece um bocado que se um autor propuser algo diferente é porque está a renegar o sábado, ou porque já não está naquilo que é tradicional e que já não está na ortodoxia. Eu acho que isso é pena, porque eu gostava de ver mais pluralidade de ideias à volta dos textos que são utilizados para chegar a essa conclusão. Em relação ao facto de ser relevante ou irrelevante, eu acho que é completamente irrelevante tentar ter uma opinião muito clara em relação ao que pode acontecer nesse momento. É verdade que as perseguições é um modelo de repetição. A gente vimos em vários momentos na história do povo de Deus e do cristianismo em que aconteceram perseguições, e não tenho nada contra a ideia de que provavelmente existirá no futuro uma grande perseguição. O meu problema é dizer a perseguição é motivada por 2 pontos e entrar em detalhe. E eu acho que a nossa história adventista ligada à profecia nos mostra que muitas vezes tentar forçar o detalhe que pode trazer determinado tipo de problemas. Por isso essa é a minha perspectiva em relação a isso. Obrigado. Joca, não sei se tu tens convicções fortes acerca da perseguição de carros, não é? É assim, eu acho que esta questão do sábado é um detalhe. Eu recentemente estive
na questão da educação contínua que nós temos como pastores, pelo menos em Inglaterra, não sei como é que é aqui. Tivemos uma apresentação excelente de um teólogo americano nosso, eu já dou o nome, mas agora esqueci-me, em que ele falava precisamente sobre a resistência adventista aos movimentos cristãos nacionalistas. E a questão do sábado é um dos detalhes dessa resistência mais alargada, não é o único. De alguma forma, parece-me que ao longo dos anos nós acabamos por nos focar apenas neste. Cristalizar nesse aspecto. Cristalizou na questão do sábado, mas não era só a questão do sábado. E ele mostra vários cartoons que saíam na revista adventista da altura, na Review and Herald, que são coisas tipo, se o The Guardian publicasse esses cartoons hoje em dia, ou se os jornais mais à esquerda publicassem, se calhar muitos cristãos iam ficar chocadíssimos com aquilo que eles estão a dizer, porque a oposição adventista realmente não era apenas à questão da lei dominical, mas era toda e qualquer questão de tentativa de casamento entre religião e Estado. Sim. Okay? Muito forte. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos a acontecer com o cristianismo nacionalista, é isto exatamente que os adventistas se opuseram. O Charlie Kirk, a fundação que ele começou, o Turning Point USA, tem as bases numa organização que, por sua vez, tem as bases numa organização que os adventistas se opunham, que era a National Religious Association. Ou seja, isto acabou por ser um detalhe que, se calhar, para nós dava-nos um bocadinho mais de talvez credibilidade teológica, ou pelo menos continuidade teológica, uma vez que o sábado é uma questão tão importante para os adventistas. Dizer que o sábado vai acabar por ser o teste para as perseguições no futuro, não sei o quê, talvez fizesse um bocadinho mais sentido, mas na realidade a nossa oposição histórica a toda e qualquer religião, a todo e qualquer movimento que tente impor a religião nas leis estaduais, vai muito mais além disso, não é? E por isso, talvez voltando àquilo que tu estavas a dizer, Samuel, para mim realmente não é este detalhe em específico, porque pode ser qualquer outro detalhe que de repente, não é? Claro. Nós estamos a tentar a pôr o olho neste em específico e de repente há um outro detalhe qualquer que é imposto e que nós não, esse está a porrer porque a gente não... Eu não sei se me permitem só acrescentar Sim. isto, porque depois se calhar vai alimentar um bocadinho as vossas respostas. Muitas das vezes aquilo que é avançado para realmente dar este ênfase ao dia de sábado é o facto de que, não quer dizer que o sábado seja mais importante que os outros, mas é o mais visível. É aquele que mais facilmente, se calhar, tu consegues observar, porque há umas igrejas que estão abertas ao domingo e outras estão abertas ao sábado. Há umas pessoas que se reúnem ao domingo e outras ao sábado. Enquanto que as outras questões da lei de Deus, não é? Ok, só traz um Deus, só traz... não vais matar, não vais adulterar e por aí fora, são coisas que se calhar é mais fácil, são menos evidentes, não é? Então muitas das vezes a forma como é apresentado não é tanto, ok, o sábado é mais importante que os outros mandamentos, mas o sábado é mais visível que os outros. Então é por isso que muitas das vezes alguns teólogos defendem, ok, teólogos, evangelistas, pastores, leigos, ok, o sábado tem este lugar porque é mais visível, porque é fácil de avaliar e de poder observar. Sim, então é nesse sentido que se calhar muitas das vezes há essa evidência de um ponto de vista mais tradicional adventista. É possível que sim, mas há um pioneiro millerista na realidade, que é uma das poucas pessoas que Ellen White refere especificamente nos escritos dela como supostamente indo para o céu, ok? Portanto há o Lutero, não sei quem mais, e há este senhor que é o Charles Fitch. Ele tem um sermão que todos nós de certeza conhecemos o título, que é Sai dela, povo meu, ok? E nesse sermão ele fala precisamente do facto de que ele acredita que a maior parte dos cristãos na altura nos Estados Unidos e a maior parte dos não cristãos não queriam acreditar que Jesus voltasse porque isso lhes permitia ter mais controle sobre as leis. Ou seja,
acreditando que Jesus está sempre no céu, que não vai regressar a esta terra, que nunca vai reinar no fundo de uma forma efetiva sobre todo o mundo, permite-lhes a eles ter a capacidade de representar Jesus de acordo com aquilo que eles queiram, mesmo que vá contra os ensinos bíblicos. E talvez aí volta a questão do sábado ser um dos aspectos mais visíveis. Mais visíveis, sim. E fazendo aqui um parênteses, eu lembro não há muito tempo atrás, quando vamos ver se na altura em que o episódio sai ainda vai ser o primeiro-ministro ou não de Inglaterra, mas o Keir Starmer se tornou o primeiro-ministro de Inglaterra e que partilhou o facto de que a mulher dele é judaica. E eles, Judia? ou judia. E eles começam o sábado juntos. Apesar dele aparentemente não ter religião, ele quer manter essa tradição para os filhos e, portanto, eles começam o sábado em família e portanto, a partir das 6 da tarde, uma sexta-feira à tarde, ele não trabalha, entre aspas, ou não trabalhava. E eu lembro que quando a notícia veio a público, houve realmente nas redes sociais, de repente, mas que é isto? Mas como assim? Mas um primeiro-ministro não trabalha? Tipo, Quem és tu para não trabalhar? Mesmo quando a questão tinha sido apresentada num contexto de familiar e vida familiar e não sei o que mais, de repente há toda ali uma questão. E eu acho que, na realidade, a questão do sábado, se algum dia for um problema público, vai haver pessoas, vai haver muitos cristãos que vão olhar para nós e dizer, mas quem são vocês? Tipo, claramente nós sabemos por A e B e C que foi mudado para o domingo e não sei quem sei que mais, portanto o que é que vocês o que é que vocês querem com essa ideia de guardar o sábado ao sábado, não é? Portanto, não vejo uma impossibilidade disso acontecer. Agora, parece-me que é um detalhe de uma imagem maior que nós do cenário mais largo. Esquecemos. Eu também acho que, por exemplo, vocês mencionarem aspectos que eu também partilho, não é? E também por isso é que eu avancei esse argumento da visibilidade, porque eu acho que é realmente um argumento que faz sentido para mim, sobretudo quando eu vejo que no Apocalipse nós temos, e não sei se concordariam comigo, mas eu pelo menos vejo que existe um cristianismo perseguidor e existe um cristianismo que é perseguido no livro do Apocalipse. Então, a perseguição não é de não cristãos sobre cristãos, é cristãos a perseguir outros cristãos. Então, nesse sentido, faz sentido para mim que o sábado possa se tornar de alguma maneira algo de visível que facilite essa perseguição, apesar de eu achar que, mesmo do ponto de vista do Apocalipse, o tema que é mais importante e mais relevante e é a questão da violência. Usas tu a religião para fazer violência ou não? Então isso é que eu acho que é o elemento-chave. Mas acho que nessa visão ou nessa interpretação que eu tenho do livro do Apocalipse, o sábado pode fazer sentido como elemento visível que permite, um bocado como na Alemanha nazi, não é? Os judeus que tinham as estrelinhas e claramente existem identificadores de pessoas que são mais fáceis de notar que outros, então acho que faz sentido de poder ver dessa maneira. Eu gostava se calhar de avançar para a segunda pergunta, porque eu gostava de explorar um bocadinho isto mais, porque, por exemplo, quando nós vemos um bocado o histórico dessas perseguições que foram feitas aos cristãos, sobretudo no início, os cristãos eram perseguidos não era por guardar o sábado, não era sequer por adorarem, terem uma religião diferente, que tinha valores diferentes, ou o que quer que seja. Eles eram perseguidos porque desestabilizavam a ordem social. Essa era a motivação principal do Império Romano para os perseguir. Não era porque, eles não estão a adorar Júpiter, ou mesmo a questão do imperador, era mais que eles criavam de instabilidade a nível da sociedade romana. Então, em períodos em que essa instabilidade já era atacada por outros fatores, então claramente o cristianismo era mais perseguido também por causa disso. E a pergunta que eu gostava de vos colocar é o que é que vocês acham que vai motivar essa perseguição a nível do Apocalipse? Qual é o elemento-chave que vocês retiram do Apocalipse que vos permite de compreender? Será que é o facto de, estes adventistas acham que são mais santinhos do que os outros, então nós não gostamos de santinhos, vamos persegui-los? Será que é outra questão ainda? Será que esta questão de instabilidade social
E se calhar a religião como fator de instabilidade que depois pode alimentar esse sentimento também, pronto, se vocês já pensaram nessa questão, como é que vocês imaginam isso? Que elementos bíblicos se calhar vos ajudam a chegar a essas conclusões? Eu acho que o que faz os adventistas optarem por esta opinião do sábado, certamente que há uma parte daquilo que tu disseste, Roberto, do facto de ser a crença mais visível e também que diferencia dos outros cristãos. Claramente nos diferencia da maior parte dos cristãos, não é? Mas eu acho que há um viés muito grande com o facto de, no Adventismo, considerar-se o sábado como o selo de Deus. E acho que é esta, ou seja, a questão da perseguição vem com uma casa que nós começamos a construir com alguns legos, não é? E eu acho que o lego que sustenta a base é essa questão, é a questão do selo de Deus. A partir do momento que tu consideras que o selo de Deus na Bíblia é o sábado, e que chegas lá através de uma interpretação lógica ou teológica ou o que for, automaticamente parece lógico que seja essa a coisa que vai criar a perseguição, porque há esta oposição entre selos, não é? O selo da besta, o selo de Deus, a gente diz como marca sinal, da besta, não é? como Marca sinal distintivo da Igreja verdadeira também. Exatamente, não é? E tem também o texto no Novo Testamento que diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, não é? E então que o Espírito Santo seria ele que entraria no nosso coração e que nos faria ver que a lei tem que ser guardada, em referência a Ezequiel, aquela ideia de que a lei é escrita no coração, é escrita pelo Espírito Santo, e então é aí que vem a perseguição. Eu acho que tudo isso tem uma certa lógica, O meu problema com estas interpretações não é tanto eu compreender como é que a gente chega lá, porque acho que qualquer pessoa que fez teologia, num dado momento, nós estudamos isso, e os membros que estão a ouvir em casa também já ouviram isso em escolas sabatinas, com determinados pastores que pregam bastante isso e assim, mas a mim tem mais a ver com outra questão, que é a questão de, se for isso, parece-me fácil a perseguição. E isto é uma opinião completamente subjetiva, é a minha opinião pessoal. Se efetivamente a perseguição vai ser com base na guarda ou não de um dia, como tu disseste bem, é uma coisa super visível que me parece bastante fácil de tomar posição por. Enquanto que aquilo que eu acredito é que a perseguição vai ser uma coisa muito mais dentro da cabeça das pessoas do que propriamente o homem que tem a arma apontada a nós e que renegas o sábado ou não. Mas de um estado de ansiedade e de não, mais de conflito interior? Sim, mais de conflito interior, porque a minha perspectiva, que pode diferir do que as pessoas acham, e eu admito que há outras interpretações, atenção, quando dou os meus estudos bíblicos, eu falo sobre o selo de Deus, eu explico essas coisas, porque eu acho que tem uma determinada lógica até um determinado ponto, e eu não sou o sabedor de todas as coisas, por isso no estudo bíblico eu não tenho só que apresentar a minha opinião, tenho que mostrar aquilo que é lógico e aquilo que pode ser a realidade. Eu posso estar errado, mas aqui, aquilo que me parece na minha vida espiritual pessoal, e também de uma análise histórica, é que sempre que houve perseguição, favoreceu o lado correto, não o lado errado. Ou seja, justamente os momentos em que se parou de perseguir foi porque o poder perseguidor chegou à conclusão que estava a fazer asneira. Ou seja, que estava de uma certa forma a motivar mais o crescimento de quem estava a ser perseguido. Por isso eu acho que o inimigo de Deus, Satanás, teria muito mais interesse em tentar-nos perseguir dentro da nossa mente, com determinadas ideias, com determinadas coisas que nos adormecem, que nos fazem relativizar, que nos fazem não dizemos que vai ser mais tarde. Eu vejo mais um trabalho de perseguição que visa destruir-me como ser humano e fazer com que eu me perca nesse sentido, do que o gajo que me bate à porta com uma G13 e que me diz, pá, tens que aceitar Deus. Para mim, com toda a dificuldade que existe nisso, de tu arriscares a tua vida e tudo, parece-me a escolha muito mais fácil de ser feita, muito mais evidente, como foi historicamente para todas as pessoas que viveram isso, do que hoje, que parece que vivemos num clima de paz, ou que seja, que se tu tiveres tempo com Deus ou não tiveres, a tua vida mantém-se e que tu tens as tuas férias e que tens isto. Eu acho que o contexto de hoje é muito mais, persegue muito mais a minha fé e a minha decisão do que o contexto... Sobretudo na tua experiência pessoal, não é? Sim, mas como eu disse, isto é totalmente subjetivo e supostamente o tempo da perseguição é um tempo, então, se formos à tradição adventista de fugir para os montes, isso parece-me que simplifica a questão. Simplifica a tomada de posição, simplifica a análise das coisas, o ver onde é que está o bem, onde é que está o mal. Não é aquilo que se vê hoje, que é tão difícil de às vezes perceber onde é que se está bem, onde é que se está mal, onde as decisões são tão difíceis de tomar. Ou seja, parece-me que hoje
é um contexto mais difícil de escolher do que seria a famosa perseguição que a gente vê no filme Última Batalha e assim, em que estás nos montes a ser perseguido e que os anjos aparecem e salvam-te. Isso parece-me mais simples. Ok. Eu não sei se faria sentido, e depois aproveito também para dar a palavra aqui ao Joca, num clima em que parece haver, e não sei se concordariam com isso, mas se calhar hoje em dia existe bastante preconceitos com categorias de pessoas que sejam apresentadas como extremistas religiosos. Se um dia nós fôssemos apresentados como extremistas religiosos, isso não poderia dar aso a que realmente fosse uma perseguição física, não retirando aquilo que tu disseste, estás a perceber? Mas eu acho que existe hoje, se calhar, bastantes preconceitos para os perigos da religião, sobretudo de uma sociedade que é mais secular, em que facilmente tu podes categorizar alguém como extremista religioso para descredibilizar completamente a pessoa, e que isso, não estou a dizer atualmente, mas que isso poderia alimentar no futuro, se calhar, alguma tendência de perseguir. Por exemplo, depois é verdade que nós podemos sempre discutir um bocadinho e trazer bastantes nuances a esta questão, mas eu acho que claramente com os atentados do Islão, extremo, não é? Extremado também, que acho que esta noção dos perigos da religião tornou-se muito mais evidente e que se calhar pode alimentar um bocado esse sentimento. Não sei, Joca, o que é que tu achas? E mesmo em relação à pergunta que eu tinha colocado de base, não é? Tipo, só para relembrar mais uma vez, tipo, quando tu lês o texto de Apocalipse, aquilo que tu pudeste estudar e se calhar interpretar também, o que é que te parece ser a motivação dessa perseguição que aparece no Apocalipse? Porque eu acho que quanto a isso, acho que o texto é relativamente claro. Depois podemos sempre discutir sobre o quê, como e quanto, mas o que é que te parece ser a motivação primária do texto de Apocalipse? Assim, eu não sou grande especialista de Apocalipse e de Daniel, portanto não sei se o Samuel aqui Eu também não sou especialista, pá, não me insultes. não é um texto que realmente que eu tenha tido um grande fascínio. A minha posição, regra geral em relação a isto, é que em qualquer altura da história da humanidade vais encontrar momentos de perseguição, ou seja, a Babilónia, o sistema opressor, para mim não é necessariamente apenas um sistema e especificamente definido, mas é algo que acontece com alguma frequência. Se me deixares só aproveitando essa tua observação, e quando tu vês esse cenário, ou esses cenários que se repetem, tipo, existe para ti um elemento-chave que parece estar sempre presente e que porventura se calhar também vai estar presente no futuro? Quer dizer, tipo, será que apesar de haver, cada contexto é diferente, as formas de se fazer é diferente, mas será que existe aqui algum elemento comum, um denominador comum a estas diferentes perseguições, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja depois com o cristianismo no período medieval e mesmo depois? Se tu me perguntas a mim, eu acredito que a Babilónia não é... o problema da Babilónia não é a diversidade, o problema da Babilónia é precisamente a uniformização. Okay. O problema da Babilónia é o império, é tentar com que toda a gente acredite no mesmo, que tente adorar a Deus da mesma forma ou adorar o mesmo Deus. Quando tu vais mesmo na história inicial de Babilónia, que é a Torre de Babel, aquilo que tu tens é um povo que não se queria espalhar e queria ficar concentrado, estar junto, criar um grande nome para eles próprios, não é? E de repente Deus entra ali como agente de diversidade e vai dizer, não, vocês vão embora. Okay? Depois não sei se tu vês também esta oposição a Deus, não é? Porque Babilónia também tens o famoso rei, que supostamente um dos primeiros reis de Babilónia, que seria o Nimrod, se não me engano, que tinha, pronto, há algum debate, mas para mim parece-me ver que o facto de ele ser apresentado como diante de Deus mostra alguma oposição a Deus, então que se calhar vai alimentar esse capítulo 11 de Gênesis, em que eles querem criar um nome, eles querem criar essa torre para rivalizar os deuses ou Deus. Será que então tu verias isso, tipo esse elemento de oposição a Deus como elemento-chave, então? Ou... E eu acho que a oposição a Deus, lá está, nós normalmente temos muito medo de múltiplas vozes, opiniões diferentes. E eu acho que estamos com medo da coisa errada. Porque para mim a oposição a Deus é precisamente o não deixar a liberdade para que as pessoas se exprimam, etc, etc. Mesmo quando tu vês, outra vez, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis,
a minha mulher, a Doroteia, fez agora. Eu agora que estamos no contexto inglês, eu tenho realmente ouvido os sermões dela e os estudos bíblicos dela. Agora é que estás a descobrir o que é que E ela... agora, de repente... A verdadeira Doroteia. Descobri a verdadeira Doroteia. Ok. Esta tipo é inteligente. Doroteia, No sentido a Doroteia, peço desculpas pelo jogo se ouvires este podcast. Não, mas ela fez um estudo bíblico recentemente sobre a genealogia de Caim e a genealogia de Sete? Sim, Sete. Português? Sim, 7. E o facto de que, de um lado, com Caim, tu tens ele fez isto, ele fez aquilo, ele criou esta cidade, ele criou aquela cidade. Do lado de Sete, tens muito mais uma experiência de vida, ok? Ele foi o pai ele foi Relacional, não é? relacional, etc, etc. E depois tens precisamente a questão da cidade, enquanto Sete não foi para construir cidades, Caim construía cidades numa altura em que as cidades, normalmente quando tu constróis uma cidade, tu pões uma muralha à volta para manter as pessoas dentro e para proteger de qualquer outra influência exterior. Que é, na minha opinião, exatamente aquilo que está a acontecer com a Torre de Babel em Gênesis 11, certo? Eles estão a tentar proteger a sua própria identidade de qualquer outra qualquer outra influência exterior, e Deus acaba por intervir e dizer, não, amigos, vamos separar as águas. É por isso que depois, voltando mais à frente, voltando a Daniel, Babilónia, o que é que está a tentar fazer? Está a tentar... quando Daniel chega lá, o problema é que ele tem que comer a carne que todos os outros comiam, que era a carne sacrificada aos ídolos, não é? E ele tem aquele momento em que... E a cultura também, o aspecto cultural, de aprender. E ele faz um certo compromisso, ele faz uma certa negociação, no fundo, de valores, porque ele acaba por estudar aquilo que eles dão, etc, etc. Mas há certas coisas que ele decide manter fiel. Mas Babilónia, para mim, é essa pressão para uniformizar e não deixar que as pessoas tenham diferentes... Deixa-me só terminar, Roberto, que tenham diferentes opiniões. E eu acho que, voltando ao teu ponto sobre... o que é que motiva a perseguição? O que é que motiva a perseguição e o facto de que os cristãos, por exemplo, no início, não foram perseguidos pelo sábado ou por não sei o quê, mas foram perseguidos porque causavam uma certa disrupção uma sociedade, sim. Disrupção na sociedade em geral, não é? E eu acho que é esse o problema, porque quando tu tens realmente um povo de Deus que está a tentar lutar pelas vozes diferentes e tens um sistema que está a tentar manter apenas uma única voz, é um problema para o sistema. E eu acho também que é isso que acontece com os adventistas, com os nossos pioneiros adventistas, de uma forma que nós ainda não compreendemos. Aquela apresentação mudou a minha forma de pensar em relação a isto, de forma tipo 180. Aquilo que tu tens naquela altura é, eles são anti-abolicionistas. Não, perdão, eles são abolicionistas. Anti-escravatura. Desculpa. São escravagistas, são anti-abolicionistas. Eles são abolicionistas, são anti-escravatura, eles são contra aquela tensão toda das leis cristãs que estão a tentar implementar-se. Há coisas como o facto de, sabe aquela famosa In God We Trust? Não existia na altura dos pioneiros adventistas, foi introduzida no início do século XX, ok? O facto de ter dessa afirmação nas notas dos Estados Unidos veio também nessa altura. E isso foi resultado de toda uma série de trabalho de pressão de cristãos sobre o governo dos Estados Unidos, precisamente aquilo que os adventistas se opunham. E nesse capítulo, os adventistas realmente sempre tiveram esse papel de voz da oposição e de tentar uma maior diversidade. E eu acho que esse é realmente o problema. O problema para mim não é a sociedade secularizada. Para mim o problema seria realmente quando nós tivéssemos uma sociedade onde o cristianismo fosse a única forma de vida. Dominante, não é? Como na época medieval. Como na época medieval, precisamente. Então, nesse sentido, para ti, o cenário do Apocalipse, em que tu tens
uma forma de cristianismo que domina sobre tudo o resto e que depois que move perseguição, não é? Para ti, isso é um cenário que para ti faz sentido, não é? Que realmente... Faz sentido, exatamente. Mas no sentido de, para mim não é o problema da sociedade estar secularizada ou não. Eu acho que enquanto a sociedade estiver secularizada, nós estamos relativamente tranquilos. Podemos não gostar da liberdade que é dada a certas determinadas pessoas para fazer certas e determinadas coisas, mas nós temos essa liberdade também, gozamos dessa liberdade, pelo menos de uma forma, desde que não passemos certos limites. O verdadeiro problema para mim é quando a sociedade se tornar cristã. Agora, se calhar, vou-te provocar um bocadinho. Provoca? Nesse cenário aí, se realmente o adventismo torna-se disruptor, então, se calhar tu estarias de acordo, sim, vamos persegui-los porque eles são extremistas e, nesse sentido, se calhar o sábado poderia ser um identificador de quem é a favor ou não dessa forma de cristianismo, não é? Sim. Não coloco de fora essa possibilidade de forma de todo. Eu gosto de tentar focar, acho que já falamos também disso noutros episódios, no facto de que pode ser isso, pode ser os Estados Unidos e o papado, pode ser os Estados Unidos e outra coisa qualquer, pode ser a Rússia e não sei o quê, pode ser ecologia, não é? Porque lá está, é um processo, a Babilónia acaba por voltar sempre, qualquer que seja o poder que está. E não é por acaso que Apocalipse vai reavivar um bocadinho essa noção de Babilónia, não é? Que é um dos termos utilizados para falar desse poder também, não é? Exatamente. E eu acho que aqui nós tocamos num ponto muito importante, por isso eu aconselho realmente os nossos ouvintes a ouvirem e a pensarem nisso, que o mais importante quando estudamos nas profecias não é os detalhes, é os padrões que estão presentes. Porque quando nós nos apercebemos desses padrões, nós mais facilmente conseguimos identificá-los à nossa volta. E quando nós nos perdemos nos detalhes, nós às vezes podemos passar ao lado daquilo que realmente a Bíblia nos quer dizer. Eu se calhar deixa-me queres dizer acrescentar, mas não sei se tu consegues ligar depois com a minha pergunta, se conseguires, ou então depois encadeias a tua resposta e a pergunta final que eu tenho para dar, que é: isto deveria ser uma questão identitária para os adventistas? Porque não faz parte da crença, da doutrina fundamental número 13, mas nós vemos que existe uma base histórica nesta noção, existe também um percurso de compreensão da Bíblia que vai nesse sentido, os vários comentadores com as suas nuances, com ênfases diferentes, mas nós temos sempre aqui um padrão que vai-se notando. Vocês acham que deveria ser identitário? Eu acho que não. Aliás, nas nossas crenças, as únicas futurologias que são feitas é a vinda de Jesus e a Nova Jerusalém, se não estou em erro. Posso estar esquecido de qualquer coisa, mas parece-me que são apenas essas duas que nós dizemos, ok, isto vai acontecer. E porquê? Porque eu acho que são temas que tens uma base escriturística muito profunda. Alargada. Sim. Por exemplo, uma coisa que a maior parte dos adventistas acreditam, a porta da graça, não faz parte das nossas crenças. Não existe nenhuma crença sobre a porta da graça. Até desafio as pessoas a procurarem esse tema na Bíblia somente. Não desafios porque depois vai fazer parte. Nós queremos. Mas nós queremos essas coisas. Não, mas é, por exemplo, a porta da graça. Deixem em comentário. É um conceito que eu até aprecio. Não, por acaso não aprecio muito, mas que acredito como válido. É uma coisa que é muito difícil de fazer um estudo bíblico, por exemplo, sobre esse assunto. Não existe muita coisa sobre isso. E tudo o que existe é um bocado, como a gente diz em francês, segurado pelos cabelos. Ou seja, não tem assim grande estrutura. Está uma boa tradução, não está? Está uma boa tradução. Em todo o caso, está cómica. Ou seja, há montes de coisas que nós podemos acreditar como adventistas, mas que são coisas que são trabalho em processo. São coisas que nós, ok, temos esta orientação, temos esta visão, mas espero eu, que isso é que é continuar a viver a verdade presente, que como vocês sabem é uma coisa que eu gosto muito na Igreja Adventista, espero bem que no futuro possam haver outras interpretações, outras ideias e tal, e acho que é demasiado perigoso tornarmos a perseguição algo identitário. Significa que ser vítima é uma coisa de ser adventista, e isto é bastante perigoso, porque depois vamos encontrar adventistas, e encontramos hoje em dia, que se não sentirem perseguição na vida deles, é porque espiritualmente há qualquer coisa que não está bem. Porquê? Porque justamente eles tornaram a perseguição algo identitário. Ou seja, se eu não estou a ser perseguido no meu trabalho, se na igreja as pessoas não me estão a dizer que eu devo me calar, ou que as minhas opiniões não são boas, é porque eu não estou a viver verdadeiramente a coisa. Eu acho que isso é negativo. Nós não devemos existir apenas e só porque temos alguém que nos persegue e que confirma a nossa existência. Sim. A própria Ellen White
diz justamente que nós devemos lutar pela liberdade e que não devemos procurar a perseguição. Ou seja, que não é porque nós estamos a ser perseguidos que alguma coisa está errada, e por isso eu acho que... Ou que está certa, não é? Ou que Não é está certa, justamente. Por isso acho que se um dia isso acontecer, porque são coisas que não estão propriamente nas nossas mãos, ficaria triste que nós começássemos a ter uma doutrina fundamental que fosse a perseguição ou a lei dominical ou algo desse género. Gosto dessa abertura e dessa liberdade que a Igreja dá em relação a esses temas. Obrigado. Joca. Pegando na afirmação dela, não é que tu citaste, se houvesse alguma coisa que se tornasse identitária, eu gostava que fosse a luta pela liberdade. Sim. Porque realmente... Não só a nossa, mas também as dos outros, que muitas vezes não... Exato. Que Se calhar a liberdade religiosa, não é? Porque eu acho que a liberdade religiosa é verdade que em certa medida é a base de todas as outras liberdades, porque o religioso toca naquilo que faz de nós quem nós somos, em grande medida. Mas respondendo à tua pergunta, para mim é assim, há um professor meu em Newbold que recentemente também teve uma apresentação sobre... ele ligou a questão das profecias com a ideia das dores de parto. Ok. As dores de parto, Mateus, o texto de Mateus. Sim, aquilo que acontece com as dores de parto não é necessariamente, não é o parto, não é? É o facto de que há um ciclo. Homem. Há um ciclo. Ele é homem, não é? Sim, sim. Há um ciclo que se vai tornando cada vez mais que se repete e cada vez mais forte, Aumenta mais a intenso. Obrigado. Aumenta a frequência, aumenta eventualmente a força da dor, etc. Sem dúvida. As mulheres podem responder melhor do que eu, mas acho que sim. Acho que aumenta a força e a testemunho intensidade. ocular, eu penso eu, não? Foi. A gente ser testemunho ocular e sentir é de Claro, uma grande claro. diferença. Mas para mim, o que é que eu tiro dessa ideia? É realmente a ideia de que tornar o sábado é realmente o fator essencial na questão das perseguições. Acho que não pode ser identitário, porque realmente isto é um ciclo que se vai repetir, eventualmente com mais e mais frequência e com aspectos diferentes, não é? E por isso acho que não podemos estar simplesmente a dizer não, vai ser apenas este aspecto ou aquele aspecto. Não, temos que ter essa flexibilidade de dizer não, há todo um sistema que se repete e que vai continuar a repetir-se cada vez com mais frequência à medida que nos aproximamos da vinda de Jesus. É isso que está a acontecer, não é? E só para dar também Chega a dar um bocado, sim. A questão da apresentação, o nome do professor de Andrews é Kevin Burton. Ele é um historiador adventista e o título da apresentação que vocês conseguem encontrar no YouTube é Adventist Opposition to Christian Nationalism, ou seja, a oposição adventista ao cristianismo. Se calhar dá para deitarmos um link qualquer? Sim, podemos meter isso na descrição do YouTube. Pronto. Eu acho que vale a pena porque pelo menos para mim mudou-me claramente a perspectiva em relação a o que é a voz profética do adventismo, o que é que isso significa. Existe um paralelo, eu vou terminar com isto, o Grão. Ellen White, no Grande Conflito, ela faz um paralelo muito interessante entre a forma como Jesus foi perseguido e como os cristãos vão ser perseguidos no final, que eu achei muito interessante. Para já, porque reforça um bocadinho esta noção de que Jesus foi perseguido não foi propriamente pelos romanos, foi mais pelos judeus do que propriamente pelos romanos. E depois a questão é que, e que eu acho fazer um paralelo interessante também em relação a isso, é que não foi exatamente sobre os pontos específicos que Jesus foi perseguido, foi a forma como ele os vivia. Jesus não foi perseguido porque transgrediu o sábado, Jesus não foi perseguido porque ele era contra qualquer uma das leis do Antigo Testamento, mas a forma como ele vivia esses mandamentos era de tal maneira disruptivo para a estrutura que existia, para a sociedade judaica daquela altura, que eles simplesmente decidiram que ele tinha que ser eliminado. Então, para mim, sobretudo quando eu leio o Apocalipse 14, quando ele diz aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eu acho que não é só uma questão de, guardar de uma forma abstrata o sábado ou qualquer outro mandamento, não é a questão simplesmente de eu identifico-me como cristão e eu falo sobre o Evangelho. Acho que é muito sobre a forma como eu vivo isso na prática. Então eu acho muito interessante a visão do Hank Stefanovic, no sentido em que, não quer dizer que concordo com ele em todos os detalhes, mas mesmo pegando na questão do sábado, não é só a questão de guardar o sábado, é como é que tu vives o sábado. Será que esse sábado transforma a tua vida, transforma a vida das pessoas que estão à tua volta?
Então eu acho que é mesmo este aspecto de uma vida prática que imita Jesus, que é realmente disruptivo. Muito mais do que qualquer etiqueta que nós possamos ter. Stefanovic. Stefanovic. Sabes que eu estava a pensar a mesma coisa. Tenho também uma jugoslava na minha igreja que uma vez me disse: sabes dizer itch, porque é que dizes ik? Peço desculpa. Peço desculpa por isso. Peço desculpa, Ranco. A próxima vez eu compro-te uma Sagres sem álcool. Não te preocupes. Sagres não, pá. Super boa caminho. Olhem, obrigado por terem partilhado estas perguntas e as respostas. E pronto, e deixo o resto do programa para o nosso anfitrião de hoje, que é o Samuel. Está muito grão. Muito obrigado, Roberto. E agora, como é a novidade do episódio de hoje, vamos para o Era um com fé, por favor. A pergunta que temos hoje, ela é escrita pelo José Alberto Trindade, que nos deixou isso no Spotify. Eu não sei se vocês conhecem o José Alberto. Não conheço este nome. Eu não conheço o Spotify, não sei quem é. Depois a gente mostra-te. A pergunta é a seguinte: gostava de saber, no vosso ministério, se já deram estudos bíblicos a jovens dos 8 aos 11 anos e como é que foi a experiência? Eu acho que isto é um casting, por isso, Roberto. Já tive a ocasião, sim, de dar estudos bíblicos a crianças, pronto, pré-adolescentes, se calhar é a melhor forma de dizer. A experiência foi particular porque, por um lado, claramente tu não podes abordar coisas que sejam, do ponto de vista abstrato, muito complicadas, porque eles ainda não têm essa capacidade de abstração, mas, por outro lado, tem algo que a mim me diz muito, que é a sinceridade com a qual eles vivem aquilo muito intensamente. Mesmo. Muitas das vezes, lá está, tipo, eu acho que de uma forma geral os jovens vivem as coisas sempre muito mais intensamente, mas sobretudo com esta faixa etária dos pré-adolescentes, a partir do momento que eles realmente dizem que acreditam em alguma coisa, eles estão dispostos a realmente fazer daquilo. Não, agora é assim que eu tenho que fazer. Então eles têm um engajamento muito forte com a fé, que é a mim inspira-me, não é? Porque é verdade que com a idade uma pessoa às vezes tem tendência um bocado de relativizar as certas coisas. Sim, é verdade, mas pronto, não é? Tipo, ao meio-dia tenho que ir comer, não vou estar aqui a fazer. Então nós temos essa capacidade, esse comodismo que acho que é natural com a certa idade. Então, para mim é inspirador e, por outro lado, também é uma grande responsabilidade, porque se calhar aquilo que nós vamos transmitir nesta faixa etária vai influenciar a visão que eles vão ter da religião para o resto da vida deles. Então eu tento sempre ser muito cuidado na forma como eu explico, e depois aqui eu acho que é uma coisa que nós todos se calhar faremos a diferentes níveis, mas de tentar apresentar a fé como uma coisa positiva, tentar valorizar o relacionamento com Deus, com os outros, e então acho que isso é extremamente importante por causa desse impacto possível no resto da caminhada deles com Deus. É realmente uma faixa etária em que nós temos possivelmente uma grande influência neles, naquilo que eles como eles vão viver a fé deles com Deus. Obrigado, Roberto. E tu, Joca? Já tiveste uma experiência? Eu nunca tive essa experiência, honestamente, se bem que tenho neste momento uma jovem nesta faixa etária que realmente se quer batizar. Vai ter a experiência. Vou ter a experiência agora de ter isso, mas também noto alguns dos aspectos que tu mencionaste, sobretudo o facto de que realmente ela parece ter completamente aceite esta ideia de que quer ter estudos bíblicos, quer batizar-se, quer fazer parte da Santa Ceia. Nós já deixamos fazer, porque claramente ela percebe o que é que está a acontecer ali. Mas já dá parte dela claro, um desejo, muito grande, uma ligação com Deus também, não é? E é esse desejo que realmente que é impressionante para mim, e ela foi alguém que falou com a mãe, disse que se queria batizar, e a mãe disse: ok, então vamos. Neste momento o pastor era numa outra igreja, o pastor está a fazer os estudos sobre as crenças adventistas, não sei o quê. Deixa chegar ao fim e depois então podes-te. Mas ela estava à espera que a miúda se esquecesse daquilo, não é? Passaram uns 3 meses ou o que é, e chegaram ao fim e a miúda disse: então pronto, agora posso batizar-me, é isso?
E realmente esse desejo... Eu não sei se concordas comigo, mas que é extremamente inspirador, não é? Sim, porque às sim. vezes não é Sim, de sim. toda a experiência que temos com outras pessoas a dar estudos bíblicos. E eu creio que já partilhei aqui também a minha experiência quando o pastor Bilhão veio ao Porto. Quando eu era criança eu queria batizar-me e sei aquilo que senti naquele momento, que não foi exatamente aquilo que senti quando batizei com este tipo ao lado. Passados uns anos. Foi a minha presença que estragou tudo, peço desculpa. Não, mas foi um bocado quando nós batizamos. Mas eu vivi a mesma coisa, porque antes, quando eu era criança e o meu irmão se batizou, Sim. Tu tinhas que idade? Lembras-te? Pré-adolescente, se calhar também? Não, Ou adolescente? 6, 7. Ok. 6, 7. Eu lembro-me, ao nível da vista, a minha cabeça dava pela cintura do pastor, por isso estás a perceber? Ok. Mesmo Ok. muito pequenino. E na altura era o pastor Maurício e eu disse que gostava de me batizar também. E ele riu-se com os meus pais e riam-se todos. Não sabe o que eu digo. Engraçado. Bom, e foi uma coisa, para vocês terem ideia, marcou-me, porque eu lembro-me até hoje, porque Sim. naquele momento eu senti algo verdadeiramente Sim, sim. puro e tudo. Atenção, eu se estivesse no lugar dele teria exatamente a mesma reação, Sim. ok? Mas Eu tento não ter. eu tento não ter, estás a Eu perceber? tento não Mas ter. dentro acho que dizer, não pá, tu não sabes ainda nada. Não é? E depois é Mas- verdade que há contextos, por exemplo, em que um pai é crente e o outro não é, e que nós, como pastores, temos de ter cuidado com isso, sim, porque sim. depois facilmente podemos. E depois é verdade que estes jovens nesta idade são facilmente manipuláveis, tipo, facilmente Sim. influenciáveis, se calhar é a melhor palavra. Então eu acho que é lógico e acho que é legítimo termos algumas precauções, porque Sim, senão sim. facilmente. Claro. Naquela ir para o altura lado eu negro. identifiquei-me com aquilo que o Joca estava a dizer, do sentimento Sim. forte, não é? Curiosamente, para mim foi o pastor que disse que não, juntamente com o pastor Bilhão, foi precisamente o pastor Maurício. Ah, Saudoso ok. para Pá, pastor nós Maurício. temos aqui umas coisas a É. conversar com o senhor. Não, mas ele realmente foi O falecido pastor Maurício. Falecido pastor Maurício, que foi uma influência também no Porto. Mas aquilo que eu não sei se foi a tua experiência também quando nós nos batizamos, mas para mim foi um bocadinho, ok, vai haver a inauguração da igreja, o Samuel vai se batizar, a Rafael vai se batizar, portanto os meus Mas também amigos não todos queres? vão se... Também não queres? Aproveita. É, Não, exato, mas não é? exatamente a mesma reflexão. É. Com outras palavras, eu dizia, ok, isto vai acontecer de qualquer forma Certo? no futuro, Ok. ok, que seja num dia giro. Sim. Foi um bocado Certo. essa Uma decisão. ocasião especial. não é? E foi giro, Foi super giro. sobretudo o meu avô a escorregar. Sim. Olha, para responder à pergunta também, para não entrarmos em, falar na queda. Saudosismos. Na queda, tipo, se eu já dei estudos bíblicos a pessoas entre os 8 e os 11 anos, já dei, sim, não muito, mas tenho na minha mente 4 pessoas que estavam nesta idade. Acho que não é de todo o meu dom, acho que não é claramente o meu dom, e dos meus erros. Aquilo que me parece é que nesta altura aquilo que um pastor ou um leigo que dê estudos bíblicos a alguém nesta idade, o que pode fazer muito bem é criar um relacionamento com eles, de confiança, de alguma intimidade espiritual, e de se calhar não entrar tanto na parte doutrinal, porque justamente há uma parte conceptual que é difícil de compreender. Eu reparei isso muitas vezes em relação à morte de Jesus na cruz, que acho que não é uma coisa assim tão simples de compreender, mas aproveitar o facto que nesta idade a maior parte das histórias bíblicas são novidade. E que se nós estudarmos as histórias bíblicas, não aquelas da escola sabatina típicas, não é? Mas se estudarmos outras, que existe aquele fator de novidade e de como é que se diz? Da pessoa ficar maravilhada com a sério, aconteceu isso? E que acho que é muito interessante de explorar, obviamente com a componente doutrinal possível, mas não tanto aquele estudo típico bíblico temático de E encadeamento de muito versículos. abstrato. Sim, que seria super abstrato. Muito obrigado, José Alberto, pela tua pergunta, e foi o Confé com Leite de hoje. Deixem os vossos likes, por favor. Deixem nos comentários. Temos que criar uma musiquinha que a gente canta sobre os comentários, a vozes. Que relatamos e baixamos. Não. Por favor, Eu já por estou a favor. ver que tens aí alguma. Se vocês quiserem que a alguma gente faça a resistência que não musiquinha, estou a perceber. escrevam comentários sobre isso. Uma pequena resistência. Não havia também um anúncio que tu querias fazer de um torneio de. Sim, para aqueles que gostam de futebol e que fazem. Tenho de esquecer. Que entram nas. Obrigado por me lembrares. Que entram nas ligas fantasy. Nós queremos lançar aqui o compromisso
compromisso de, na nova época em Portugal, criarmos uma Liga Fantasy com Café com Leite. Se vocês não sabem do que é que a gente está a falar, não tem mal, não pesquisem. Quem sabe o que está a falar, deixem quer comentário para a gente criarmos uma liga convosco e pronto. Mandando-nos mensagem. Sim, que mandem-nos mensagem. As regras são iguais, olha, jogamos todos uns contra os outros e no final ganho eu. Vamos ver. Tchau, tchau. Até ao próximo episódio. Tchau a todos.